Boa tarde a todos e todas, principalmente boa tarde às galerias, né, e às companheiras que aqui estão. Esse microfone sempre dá trabalho, mas a gente se arruma com ele. Dia importante para a vida de cada uma de nós, mulheres. Cláudia Ferreira, Jandira Cruz, Eloá, Elisa Samúdio, Maria da Penha. Essas são muitas mulheres importantes da nossa história, importante para o campo progressista, importante para quem está vivendo e hoje não quer apenas rosas ou parabéns, mas vê a data como um dia de luta. Cláudia foi assassinada e arrastada por PMs no Morro do Congonha. A Jandira foi morta em decorrência de um aborto clandestino. Eloá, uma menina, perdeu a vida. Elisa, sumida. Dona Penha, violentamente retirada da sua casa. Exato um ano, no 8 de março do ano de 2016, como infelizmente essa prefeitura mandou remover da Vila Autódromo uma das maiores lideranças que a Vila Autódromo já produziu. Emblematicamente, obrigada, querido. Emblematicamente, Dona Penha teve a sua casa demolida no 8 de março. Mas não se abateu. Naquele 8 de março, se juntou a nós mulheres que estávamos nas ruas para vir para o ato e gritar pelo seu direito à moradia, pelo seu direito à vida e à casa. Beth, que teve o seu marido Amarildo assassinado por PMs na Rocinha. Esses são apenas alguns nomes de muitas mulheres que nós poderíamos citar. Poderíamos ficar aqui os 20 minutos da saudação, dialogando com alguns ou com o público maior sobre essa vida. Agora eu quero trazer dados e elementos atuais do quão importante é o tema do 8 de março, para além de todas as saudações que já me antecederam, e sim, nós recebemos os parabéns, mas a gente quer mais do que os parabéns. A atenção, a garantia dos direitos, a relação com o orçamento. Só os casos da última semana, a gente teve a Dandara, uma mulher trans torturada e brutalmente assassinada em Fortaleza. A Andréia, que perdeu a sua vida, teve os seus filhos e também perdeu os seus filhos em termos de vida. A Priscila, que foi morta ao tentar proteger a sua irmã. Aí passamos por um outro debate, inclusive com relação ao armamento, no qual o homem que teve o não, o homem que já tinha registro de ocorrência, o homem que se sentiu numa discussão afrontado, assassina a cunhada, na frente, inclusive, do seu sobrinho, na frente dessa criança que fica mais uma órfã de sua mãe por conta do macho alfa dominante que não simplesmente conseguiu ter o seu não. Aqui, em Araruama, aqui no Rio. Essas e outras formas de violência e misoginia são para a gente citar alguns casos que têm nome. Quando a gente vem apresentando que o 8 de março é um dia histórico, é para tratar, para além da data, da comemoração, dos abraços, dos aplausos, do quanto que de promoções se fazem nesse dia, mas é fundamental tratar dos casos concretos. E esse 8 de março, que tem algumas versões, né, que falam todos os dias com relação à importância do que começa e de quando começa essa comemoração, tem pelo menos duas versões. Uma com relação à greve internacional contra mulheres nos Estados Unidos, trabalhadoras, teria sido um incêndio criminoso, e uma outra que é uma das que a gente se apropria, inclusive a partir do debate da Revolução Russa, que fica definido que em 1917, no 8 de março, na Rússia, o protagonismo das mulheres derrubou o czar. Traz um protagonismo para além do lugar eurocêntrico e centralizado, mais uma vez, nos Estados Unidos. Para nós, do Partido Socialismo e Liberdade,
a diversidade das versões é importante, mas a gente tem o debate da opção política fundamental. Mas independente da origem da data, o Dia Internacional da Mulher, ele pode ser visto como época ou como lugar de apropriação e de organização da luta das mulheres. E é nessa luta, é essa manutenção que a gente vem reforçar nesse dia. Principalmente com relação à Previdência, né, que é um tema fundamental, que está na ordem do dia, chegará aqui a essa casa, o prefeito já dá indícios com relação à alteração, mas fundamentalmente a nível nacional, que as nossas vidas importam menos, ou tratar igual quem é desigual. Nós mulheres, além das 40 horas semanais, trabalhamos nos afazeres domésticos mais 7 horas semanal, isso comparado a 2, 3 horas do homem. Daí a importância de nós nos aposentarmos mais cedo. Tem um princípio constitucional que apresenta como tratar igualmente quem é tratado de maneira desigual. Nós mulheres, principalmente nós mulheres negras, estamos na base da pirâmide. Nós recebemos menos 70% do salário dos homens brancos. E aí não são dados, mais uma vez eu vou falar isso, não são dados da Marielle, da mulher do PSOL, são dados do IPEA, são dados oficiais, dados dos quais nós, enquanto agente público, precisamos ter responsabilidade para assumir objetivamente quais são as políticas públicas para alterar essas discrepâncias. E não será com o debate da Previdência, de uma contra-reforma da Previdência, com o tempo de contribuição, com a idade mínima, ou alterando a exigência do tempo de contribuição, aumentando para 10 anos. Essa correção, há outras formas de fazê-la. Isso é fundamental para a gente aprofundar e, especialmente, para quem já tem a taxa de desemprego ou para as mulheres negras e faveladas que já estão vulnerabilizadas. Nesse sentido, tem um dado que eu acho que é fundamental, o quanto que de 6 milhões de pessoas ocupando o trabalho doméstico, 92% são mulheres. Dessas, 61 são mulheres negras. Então, eu não aceito, honestamente falando, a consideração de que muitos fazem, talvez não faça aqui agora, nesse momento, mas que muitas das vezes colocam o debate racial ou um debate das questões das mulheres como mimimi ou como algo a ser secundarizado. Hoje, esse 8 de março histórico, esse lugar onde a gente ocupa assim e vai ocupar nos próximos 4 anos, se faz presente pela população das mulheres no Rio de Janeiro, que estão, por exemplo, sem casas de assistência, que estão limitadas, por exemplo, com a rede de saúde. Qual é o orçamento previsto? Acho que essa é um dado importante, né? O nosso prefeito, quando esteve aqui, assumiu um compromisso de manter as políticas públicas de enfrentamento com a violência, mas o prefeito passado não temos destinação orçamentária para tal. Qual é o investimento que essa casa e que a Prefeitura fará, por exemplo, para a Maternidade Maria Amélia, para a única casa de parto em Realengo, o CEAM Chiquinha Gonzaga na Praça 11, ou o abrigo Casa Viva Coralina? Esses são lugares de atendimento, a rede de saúde e a rede de proteção para as mulheres, que objetivamente precisa de dinheiro, precisa de orçamento para que ele ocorra. Uma mulher que é vítima, e infelizmente, acho que esse é um dado importante, aproveitando que felizmente a maioria dos senhores viram a importância desse momento, não só para mim, mas para a sociedade. Nós, agora presidindo a Comissão da Mulher, recebemos um caso de denúncia de assédio de uma funcionária da casa, concursada. Esse é um tema, muitas das vezes, tabu, mas que as mulheres precisam ter um lugar de referência a quem buscar. E qual o procedimento adequado a ser tomado? Não se trata de vir expor o funcionário ou a funcionária, mas de uma rede de acolhimento que será fundamental. E isso passa pela decisão política
que o prefeito, que fala que vai cuidar das pessoas, precisa agora também apresentar isso em dados orçamentários. Porque senão a gente vai, dos casos que o dossiê Mulher 2016 apresenta, 31% deles, 360 mulheres foram assassinadas, tá? Quase uma por dia. Dessas, 31% foi no município do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz, e falei isso já, mas quero deixar registrado, porque a gente não vai fazer oposição aqui a qualquer custo, é uma posição responsável, do que num dos decretos primeiros que o prefeito apresentou, ele coloca o debate da iluminação pública como um ponto, e aí já chamando a base do governo à responsabilidade. Isso é fundamental. Agora, com prazo, com meta, quais são os lugares, porque não pode também reproduzir a desigualdade, infelizmente, existente já na cidade do Rio de Janeiro, e iluminar apenas os pontos turísticos ou os pontos de maior circulação. Como ficaremos na Zona Norte, como ficaremos nas favelas, como ficaremos na Zona Oeste dessa cidade. Isso é garantia de política pública que não pode estar zerada no orçamento. E nós, via Comissão da Mulher, iremos assumir o nosso papel de fiscalizador e acompanhar, né, na presidência da comissão, junto com a vereadora Rosa, junto com a Verônica, já temos algumas metas, alguns levantamentos a fazer e para apresentar como será feito o exercício desse papel de fiscalização. Para tal, para quem não acompanhou, eu queria destacar duas iniciativas que nós tivemos já com os dois PLs, o PL do aborto legal, que nada mais prevê, não é moralismo, conservadorismo, não se trata de um debate que está no STF, porque felizmente o PSOL sai na frente e assume o debate da legalização até a 12ª semana, mas não é este o caso. O caso que nós estamos tratando aqui é da garantia do que já é previsto em lei. No caso da mulher ser vítima de estupro, no caso de ter decorrência de vítima de perder a vida em decorrência da gestação, ou a interrupção da gravidez no caso de anencefalia. O secretário de Saúde, quando teve aqui a assessoria, falou que tem 4 lugares de hospitais de referência que fazem. O que nós temos verificado é que tem apenas um no Fernandes Magalhães. O que a gente precisa, e eu quero que tenham 4, 8, visitaremos e teremos essa informação correta para que mais mulheres saibam, no caso de algum desse... Imagina uma mulher que já sofreu uma violência, foi vítima de estupro, ter a negativa de chegar no lugar e não ter o direito ali garantido. Esse é fundamental para a gente... A vereadora quer uma parte. Só para esclarecer a questão do Hospital Fernando Magalhães, é porque essa é uma unidade especializada em gravidez de alto risco. Então, seria o local ideal para que esse tipo de intervenção ocorresse. Obrigada, Rosa. Para além lá de São Cristóvão, que nós tenhamos outros espaços, porque acho que essa é o fundamental. E a comissão acompanhará. E o outro PL... Verônica, essas palmas são para você. Querida, obrigada por estar junto. E o outro PL é do espaço infantil, noturno, do quanto que esse ambiente propício de recreação infantil noturna é para garantia das famílias. Não é para que a mulher tenha ali um outro ambiente para deixar os seus filhos. Fortalecer os espaços de educação que já existem, para que essas famílias, mulheres que estudem à noite, mulheres que trabalham no shopping, plantonistas, tenham um lugar adequado para deixar seus filhos, é fundamental. E não tem visto de iniciativa, não tem oneração para o município. O que nós estamos aproveitando são espaços já infantis adequados. Esse é um dado importante para que quando o PL venha à votação, essa iniciativa seja compreendida da opção que a gente faz pelas mulheres pobres que não podem pagar a creche até às 19 horas. Falamos muito disso. Hoje a maioria das creches terminam no horário de 16h30, quando vão.
ampliar esse horário para o horário noturno, ele é fundamental para que deixe os seus filhos e a gente tenha a opção do debate do acesso e serviço da política pública. Por fim, para ir concluindo, hoje é um dia de celebração, né? A casa dispõe da medalha Chiquinha Gonzaga. Nós homenagearemos uma mulher negra trans, professora, pós-doutora, né? Ela é psicóloga, foi assessora de diversidade da UNB, tem pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas e é professora concursada do Instituto Federal. Esse país é o que mais mata trans. Como disse David ontem, emocionado, e fico feliz de nós estarmos na mesma bancada, o lugar dos homicídios contra a população LGBT, que vulnerabiliza, que nos expõe, precisa ser reforçado com política pública. Mais do que isso, precisa ser valorizado e compreendido que as mulheres que aqui estão e as mulheres trans que aqui estão, inclusive, quero deixar claro, utilizarão sim o banheiro das mulheres. Esse é um direito. Isso foi um direito garantido. E é fundamental. E caso tenha, eu topo debater, conversar, pensar alternativas, mas não vamos tolerar nenhum tipo de violência, mesmo que pareça simplesmente simbólica, ou algum tipo de violência ou de piada nos banheiros dessa casa, ou num tipo de tratamento inadequado, porque isso vulnerabiliza cada um de nós. Porque daqui a pouco nem eu, nem alguma das companheiras que usa turbante as pessoas vão querer, inclusive, questionar se o turbante, se tem isso, se tem aquilo. Então, é diferente e eu quero mesmo trazer, porque a gente não vai se furtar das polêmicas, porque esse é um direito já garantido e a gente precisa avançar. Nos 2 minutos que me resta, já que eu falei das mulheres negras, queria terminar aproveitando já que o presidente já está a postos, dizendo da alegria de estar junto, de inaugurar essa tribuna no Grande Expediente, de fazer uso desse lugar junto com as companheiras, junto com a Angela Davis, uma mulher negra, importante que disputou partido, disputou o movimento social, e é preciso agir como se a revolução fosse possível. E acredito que só será possível com todas e todos. Nós estaremos nas tribunas, nas ruas e daqui a pouco parando na greve internacional das mulheres, saindo em marcha para o ato do 8 de março, um ato de valorização da vida e direitos das mulheres. Como a gente usou o Eu Sou Porque Nós Somos na campanha, a gente vai usar sempre o Eu Sou Porque Nós Somos, que é mais do que um dito, é uma filosofia de vida, um Ubuntu, do que nos leva e do que nos traz aqui, como a 5ª vereadora mais votada e que ocupa essa tribuna com a maioria de mulheres. Obrigada e vamos juntas e juntos.